fundos de escurecimento. Você sabe escurecer um cabelo? Você sabe voltar uma cor de um cabelo? Você aí que está em casa, sabe? Você sabe escurecer um cabelo? Se você não sabe escurecer um cabelo, se você tem dúvidas em escurecer um cabelo, eu vou te ensinar como que você escurece um cabelo, eu vou te mostrar como que você escurece um cabelo, e isso vai te fazer ganhar mais dinheiro. Se é isso que você quer, ganhar mais dinheiro, atender mais clientes com uma qualidade melhor, com uma qualidade do serviço, eu anotei aqui, para vocês entenderem, fundo de clareamento. Quando eu estou fazendo mecha, quando você está fazendo uma mecha, o que você está fazendo com o cabelo, né? Você vai clarear este cabelo natural ou você vai clarear este cabelo com cor cosmética, certo? Por que cor cosmética? Porque nem sempre a cliente que quer clarear o cabelo é uma cliente que vai ter um cabelo natural. Né? A grande maioria das clientes, hoje em dia, não tem cabelos naturais. Muitas têm, mas talvez o público que você atenda não tenha cabelo natural. Então, você vai ter que entender que você vai estar trabalhando com uma cor cosmética, né? Então, a cor cosmética, né? Qual que é a cor que tem, qual que é a altura de tom. Às vezes, eu conversando com os meus alunos na comunidade, às vezes eu peço eles para trazerem para mim, né, se tem porcentagem de branco, qual que é a cor natural, qual que é a altura de tom. Por que a altura de tom? A altura de tom é aquela cor que está aplicada já no cabelo. Tem alguma cor que já está aplicado naquele cabelo, né? Às vezes a sua cliente ela tem uma base natural ali de um 5.0, mas às vezes ela está com um tom no cabelo dela de 7.7, por exemplo. Às vezes ela fez alguma coloração 7.7, e aí tem na raiz 5.0, e daqui para baixo tem 7.0. Então, a gente precisa de saber qual que é a altura de tom, qual que é a cor cosmética que tem naquele cabelo. Porque isso vai influenciar muito no seu serviço, né? Você precisa de entender isso, né? Você vai precisar de entender isso para você solucionar vários problemas aí, para você ter direção. Então, o que acontece? Quando você está fazendo um processo de clareamento, né, clarear, você vai ter o fundo de clareamento, porque você está clareando, eu coloquei aqui. Você vai estar clareando. E quando você quer escurecer, você vai precisar do fundo de escurecimento. O que é um fundo de escurecimento? O fundo de escurecimento é tudo aquilo que vai te levar para o natural, para o neutro, para o mais próximo da cor que a cliente tem natural, tá? Então, você precisa de fazer uma cor neutra naquele cabelo, tá? Então, vamos lá. Imagine que você está com uma cliente que tem uma base natural, castanho claro, vamos esquecer esse lado aqui agora. Ela tem uma base castanho claro e você está fazendo mechas nela e você chegou lá no fundo 9, né? Você chegou na altura de tom 9. Você vai ter que preocupar com o fundo de clareamento de 9 ou você vai ter que preocupar com o fundo de clareamento de 5? Quando eu estou fazendo mechas, eu estou criando mechas, eu estou fazendo um desenho de mechas, um designer de mechas, eu estou com uma cliente que tem uma base de 5.0, né? Ela tem uma cor natural de 5.0, e eu estou clareando o cabelo, ou seja, eu estou abrindo o fundo de clareamento, eu estou passando pelo processo de fundo de clareamento, e eu estou chegando no 9. Eu vou preocupar com o fundo de clareamento de 5 ou eu vou preocupar com o fundo de clareamento de 9? O que eu tenho que me atentar neste caso? Por que você vai ter que se atentar com o fundo de clareamento 9? Porque você está fazendo um processo de clareamento, né? Eu acabei de falar anteriormente que o fundo de clareamento, ele quer dizer que você vai preocupar com aquilo que está abrindo, é aquela nova cor, você está abrindo a nova cor. Então, você vai ter que preocupar com a cor que está te revelando naquela altura de tom, que no caso é um amarelo. Então, você vai ter que preocupar com isso. Só que quando você está no processo de um fundo de escurecimento, você tem que fazer o inverso. O seu pensamento, ele tem que ser o inverso.
Por que ele tem que ser o inverso? Porque agora você já está querendo voltar aquela cor pro natural. Então, por exemplo, se você está com uma cor que é amarelo claro, você está com uma cor que é amarelo claro, e você quer uma cor de castanho claro, você já tem que voltar àquele fundo de clareamento. Então, o que acontece? Você precisa subir isso daqui. No fundo de clareamento, a gente desce. O de 5 a gente desce. Vamos nesse sentido. Eu estou descendo, né? Eu estou descendo aqui. E no fundo de escurecimento, eu tenho que voltar ao fundo. No fundo de clareamento, eu estou descendo. Eu estou do mais escuro e estou indo para o mais claro. E no fundo de escurecimento, eu preciso de voltar aquelas cores. Então, eu passei pelo amarelo-laranja, eu passei pelo laranja, eu passei pelo vermelho-laranja, eu passei pelo vermelho, eu preciso de voltar essa cor. Aí que mora a questão. Porque a gente precisa de usar técnicas, né? A gente precisa de usar cores que, para fazer dar fixação a essas cores, né? Então, é muito comum a gente falar, pré-pigmenta com cobre, né? Joga vermelho e colore a cor por cima. Quando a cliente chega para escurecer o cabelo, ela não quer escurecer o cabelo totalmente. A cliente, quando ela está no processo de você voltar uma cor, né? Eu vou colocar algumas imagens para você ver, para vocês verem. Para você voltar uma cor, você vai perceber que a cliente ela não quer que você escureça todo o cabelo dela. A cliente chega hoje e ela fala assim para a gente, eu quero clarear o meu cabelo, quero ficar bem loira agora. Aí passa 6 meses, 1 ano, ela vai numa profissional, atualmente, consultoria de imagem, e aí a consultoria de imagem dela fala que, por exemplo, deu inverno frio, por exemplo, inverno quente, sei lá, inverno alguma coisa assim. São as consultorias de imagem personalizadas que fala qual que é a cor da blusa que ela usa, qual o tom do cabelo que combina mais com ela. Anderson, e se a cliente combinar mais com mechas iluminado, mas ela gostar do super loiro? Gente, cabelo é uma coisa que é o seguinte, não tem certo, não tem errado. Na colorimetria não tem isso. Isso é certo, isso é errado. E existe o desejo da cliente. O que eu passo para os meus alunos, estou tentando passar para vocês que a gente tem que buscar ao máximo atingir o desejo da cliente. Se a cliente ela quer ficar super platinada e mesmo assim você acha que aquele tom de loiro dá baixo contraste para ela? Tudo bem, mas ela tá gostando, às vezes ela gosta, mesmo que deixe ela pálida, mesmo que deixe ela muito branca. A gente, como profissional, nós, como profissionais, a gente tem que buscar entender, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar ferramentas para auxiliar a cliente, para mostrar para a cliente o que mais valoriza ela, tá? Então, atualmente eu tenho estudado, eu comecei a estudar sobre essas consultorias, do que valoriza mais cada cliente, porque a minha clientela está fazendo muito essas cartelas de consultoria de imagem, né? De tons de pele, tons do cabelo e tudo mais. Então, eu venho estudando para conseguir conversar com esse meu público, né? Com essas clientes que chegam e falam, o meu é primavera brilhante, o meu é verão alguma coisa, que são tons mais quentes, outros que são tons mais nudes. Então, para eu já olhar a cliente e eu já saber qual cor que eu vou entregar para ela, né? Então, existe certo, existe errado? Não é essa questão. Então, nós, profissionais, né, você que está aí na sua casa, você que está aqui no Instagram comigo, no YouTube, o que a gente precisa sempre é buscar conhecimento para a gente conseguir desenvolver esse nosso trabalho na cliente com a maior perfeição possível. É isso. Esse caso é o caso de uma cliente que eu atendi ela na semana passada, tá? Foi até um dia que tinha um estagiário fazendo estágio aqui no salão. E a cliente chegou, né? Ela já tinha vindo aqui, feito teste, a gente já tinha conversado.
e tudo mais, e ela estava super loira, num fundo de clareamento 9, no fundo de clareamento 10, e ela queria escurecer esse cabelo, então ela queria ser morena iluminada. Ela não queria mais as mechas tão claras, tão loiro, mas ela também não queria deixar de ter mecha. Então, olha o nosso caso aí. Então, o que a gente precisa de pensar nesse caso? Quando a gente encontra uma cliente dessa, você vai precisar de devolver o fundo da cor natural. E quando a gente está fazendo devolução de fundo, você tem que pensar numa devolução de fundo que dê fidelidade de cor. Que dê fidelidade de cor. Porque se você devolve um fundo de cabelo, um fundo de cor, o fundo da cor, né? E você coloca uma cor que essa cor não consiga absorver, não consiga ter fixação, essa cliente talvez não vai ficar tão satisfeita com você, tá? Então, uma dica que, inclusive, eu dou para vocês é comecem a reparar qual que é a taxa de retorno que vocês têm quando vocês fazem algum serviço. Você trabalha mais com alisamento, mais com corte, mais com mechas? Comece a reparar a taxa de retorno que você tem. A taxa sua de retorno é alta, é positiva, você consegue perceber que hoje você corta um cabelo, passa 3 meses, 4 meses, a cliente volta para cortar com você, você fez uma mecha, a cliente volta para retocar essa mecha com você, você fez um processo de tratamento e essa cliente volta a fazer com você, porque isso é importante, tá? Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês que o fundo de clareamento a gente desce, a gente sai do mais escuro, a gente sai do mais escuro para o mais claro, e o fundo de escurecimento a gente está no mais claro e tem que voltar. Agora é que são elas, porque aí a gente precisa de entender como que é todo esse processo, tá? Eu estou aqui com uma técnica, é uma técnica que você usa muito? Depende da cliente, depende de como está o cabelo. Por que depende? Porque se eu estou com uma cliente que tem uma alta porosidade nesse cabelo, é outra coisa que é importante você entender, tá? Se você está querendo escurecer um cabelo e essa sua cliente está com uma alta porosidade, está com as cutículas muito abertas, eu quero escurecer meu cabelo de todo jeito. Mas essa cliente está com uma cutícula muito aberta, você pode ter certeza que este tom tende a não ter uma durabilidade. Digamos que isso é um fio de cabelo, tá? E o que acontece? Quando esse fio de cabelo, isso daqui são todas as cutículas eriçadas, tá? As cutículas bem sobrepostas uma sobre a outra, as cutículas do cabelo, ela fica desse jeito. O que é isso? O que é a cutícula? Anderson, mas você está falando de fundo de escurecimento. O que isso tem a ver com o que você está querendo dizer? Se você pega um fio no microscópio e você... Alguém já viu um fio no microscópio? Você já viu um fio no microscópio? Se você pega um fio no microscópio e dá um zoom, você vai perceber que o fio de cabelo é isso daqui, tá? Isso daqui que tá dentro é o fio de cabelo. E todas essas camadas que eu coloquei são as cutículas. Então, o que essas cutículas fazem? Essas cutículas, elas ficam umas sobrepostas, tá? As cutículas, gente, é como se fosse a unha, tipo, é formado disso. É como se fosse escamas, tá? Cutículas são escamas. Então, ela tem a função de... Fica uma sobreposta da outra e ela tem a função de proteger o fio do cabelo, o córtex, o interior do cabelo, tá? Então, quando este cabelo passa por processos químicos, então, quando você descolore muito um cabelo, quando você está fazendo um processo de mechas e você remove muito a cor, muito o pigmento do fio, você tende a tirar muito essa cutícula, desgastar muito essa fibra, a deixar aquele cabelo sem cutículas. Então, o que acontece? Esse interior, que é o córtex, ele fica desprotegido. Ele fica sem proteção. Se você não tem mais as 15 camadas, as cutículas são mais ou menos 15 camadas sobrepostas. Se você já não tem mais as 15 camadas que protege o córtex, que protege o fio, o que acontece?
Dentro do córtex acontece todas as transformações de cor, tudo de tratamento, todas as vitaminas, lipídios, tudo que está dentro do córtex, tudo que você vai fazer de transformação dentro do fio é aqui dentro, tá? Do córtex, tá? Então, o que acontece? Quando você está fazendo uma mecha num cabelo saudável, quando você está descolorindo um cabelo, ou você está indo voltar a cor e esse cabelo está saudável, a cutícula está bem alinhada, está sobreposta, se protegendo, e o que acontece? O tonalizante, né, digamos que isso daqui são os pigmentos. Então, o que acontece? O tonalizante, ele vai vir, e essa bolinha aqui, ó, que são os pigmentos, ela vai atravessar o córtex, e aí começa a fazer o depósito da cor, né, da nova cor que você está fazendo, lá dentro do córtex. Aí o que acontece? Ela tem os nanospigmentos, atualmente, os nanospigmentos, eles entram, e o que ele faz? É como se essa bolinha que está aqui dentro desse estourasse dentro do córtex e anabolizasse a nova cor dentro do córtex, tá, gente? Por isso que as tecnologias de colorações tonalizantes, as nanopartículas, elas entram dentro do córtex e anaboliza a cor dentro do córtex. O que acontece? Você revela a cor, a nova cor dentro do córtex. Se um cabelo está com a cutícula seladinha, está com o cabelo tratadinho, as cutículas todas certas, essa nova cor, esse pigmento que foi colocado, ele tende a ficar dentro do córtex, a ter uma durabilidade, e essa cor dura mais tempo, né? Tem brilho mais tempo. Então, por que, Anderson, por que você, dentro do seu salão, é protocolo fazer tratamentos pós-coloração? Porque o que acontece? Quando você está fazendo uma coloração, você está alterando o pH do fio, você está elevando, né? Você está dilatando a cutícula para entrar o pigmento. Então, você precisa de estabilizar o pH, você precisa de fazer com que aquela cutícula volte a fechar, você precisa de falar para a sua cliente que depois de 48 horas, depois de 72 horas, que ela pode lavar o cabelo, porque isso é muito importante você entender. Beleza. Isso daqui é numa pessoa que está em uma cutícula fechada. Mas e se a cutícula está desse jeito? E se não tem nem cutícula? A cutícula já está voando para o lado de fora. Se o cabelo está assim. Aí o que acontece? Acontece que você não vai conseguir fazer um fundo de escurecimento e aquilo ter durabilidade. Então, o que acontece? Nossa, Anderson, mas você está falando. A aula hoje é de fundo de escurecimento. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque hoje você vem escurecendo o cabelo, e esse cabelo não está ficando a cor no cabelo da cliente. E a cliente às vezes fala que está desbotado. Ai, desbotou meu cabelo, não ficou meu cabelo, a cor não fica. Sabe por que não fica? Porque não tem cutícula. O cabelo não está tratado, o cabelo está sem cutícula. Eu sempre falei isso em live, que é a mesma coisa de você pedir para eu segurar esses pincéis aqui, só que se eu não tivesse braço. Então, se não tem cutícula, o pigmento não fica, tá? Então, eu fiz essa explicação, esse desenho, para você entender que se você for fazer um escurecimento no seu salão, na sua cliente, e você não entender disso e não explicar isso para ela, e não falar para ela que tem muita necessidade dela fazer tratamentos, manter o cabelo tratado, a cor não fica. E isso não é só para escurecimento, isso também é para loiros. Você acabou de descolorir o cabelo, descoloriu muito o cabelo está seco, está poroso, tonalizou ali, a cliente chegou em casa, passou ferro quente, a cliente passou chapinha. Aí o que acontece? Você vende para ela uma máscara legal, você vende para ela um tratamento que você usa aí no seu salão, ela leva o kit home care para fazer o cuidado, mas aí chega em casa, ela só não passa um protetor térmico, ela só passa chapinha, só passa babyliss o tempo inteiro. Então, o que acontece? O tratamento que você me vendeu não é bom, não. Não está dando resultado o tratamento que você me vendeu.
a máscara que você me vendeu não está dando resultado. Será que não está dando resultado? Por que será que a cliente entra dentro do salão, a gente faz tratamento, usa o mesmo produto, tem cliente que tem o mesmo produto que eu tenho aqui no salão e fala, mas eu não gostei dessa máscara não adaptei. Será que fez da forma correta? Será que está fazendo o protocolo da forma correta? Porque, pessoal, deixa eu explicar para vocês. O programa Expert Mechas é um programa Expert Mechas que você vai desenvolver técnicas de mecha, que você vai aprender a fazer, como que eu vou fazer a correção de cor, como que eu vou fazer a redução de cor, como que eu volto a cor, né? Aqui agora eu vou explicar para vocês, ó, cor a gente volta dessa forma, mas como que eu posiciono, como que eu vou conseguir fazer esse desenho de mecha, como que eu vou fazer? Porque receita pronta, né, quando eu explico aqui, ó, você tem que usar as 3 cores primárias, as 3 cores primárias que vai juntar, eu vou falar isso com vocês agora. Mas acontece que a gente precisa de técnica, né? A gente precisa de um passo a passo. Como que é feito? Para isso te dar clareza, para isso te dar segurança, para te fazer conseguir reproduzir aquele serviço que você quer fazer da forma correta, né, na sua cliente. Então, vamos lá? Vou explicar para vocês. Entenderam essa parte aqui? Vocês entenderam que se você for fazer um processo de escurecimento de cor, se você for escurecer o cabelo ou clarear, e esse cabelo não tem cutícula, ele não tem aquilo que protege, né, o fio, né? Se você não tem aquilo que protege dentro da onde que segura o pigmento, você tende a não ter a cor do jeito que o seu cliente pediu. Gente, isso é muito importante para você entender, porque isso te isenta da culpa que a cliente coloca em você. O tonalizante, ele é feito justamente para fazer processos de escurecimento, para dar direção de nuance, para você dar direção de reflexos, para você fazer uma nova cor. Então, num processo de escurecimento, de você tonalizar mechas, estou indo tonalizar as mechas, né? Já falo, estou indo tonalizar. Então, é um processo que você faz com tonalizante, tá? Estou indo escurecer o cabelo. Eu vou fazer com tonalizante. Por quê? Porque o tonalizante, ele não tem amônia, ele não vai dilatar a cutícula. Você concorda comigo que uma pessoa que está querendo escurecer o cabelo, ela provavelmente está com a cutícula aberta, às vezes está com o cabelo poroso, ou então é aquele cabelo que está claro e quer escurecer. Uma das funções do tonalizante é essa. É você escurecimento, tá? Escurecimento, fazer mechas inversas, tá? Fazer trevas, né? As famosas trevas em cabelos masculinos. É você cobrir porcentagens em até 30% de brancos. Tudo isso tonalizante faz. Então, a função do tonalizar, dar direcionamento de reflexo, nuances, novas cores, é isso. O tonalizante faz. Agora, eu quero fazer um clareamento. Tonalizante não clareia. Então, se você está numa mecha que você conseguiu abrir o fundo de clareamento da sua cliente até o 8 e você vai colocar lá, você está no fundo 8 e você tonaliza com 10,89, a tua mecha não vai para o tom 10, tá? Porque o tonalizante não clareia. Você não vai conseguir sair do 8, do seu fundo 8, se o pó, você lavou o seu pó descolorante e o pó descolorante você viu que está no fundo 8, ele te entregou um fundo 8, se você tonalizar com 10,89, se você tonalizar com 12,11, 12, se você fizer um super clareador ali, aquilo não muda, viu? Não tem esse poder, tá? Então, só para você entender, que tonalizante não vai fazer com que a sua mecha clareia mais. O tonalizante, ele vai fazer você direcionamento de reflexo, tá? Então, o que acontece? Isso só vai dar certo para fundo de clareamento 10 e 9. E como que funciona essa tabela? Outra coisa importante que eu preciso de falar para vocês. Essa tabela, eu não uso ela para um fundo de clareamento que eu vou ter que escurecer mais do que 4 tons, tá? Mais do que 4 tons eu não uso. Tipo, se a cliente estiver no fundo 9 e ela quiser ir lá para um 4, eu não faço desta forma. Aí eu vou fazer uma pré-pigmentação,
porque está no fundo 9 e quer ir lá para o 3, olha para você ver. Eu teria que descer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tonalizante só escurece com fidelidade 4 tons. Então, você não ia conseguir fazer esse processo com essa tabela, fazendo tão isso. Então, você consegue. Se você estiver no fundo 10, você consegue ir até o fundo 6 com essa tabela. Se você está no fundo 9, você consegue ir até o fundo 5 com essa tabela. Já é algo muito bom, porque dá para você fazer uma coisa muito rápido, assim, tá? Então, o que acontece? Nesse processo da tonalização, é importante você lembrar que você sempre vai perder um tom, tá? Então, você vai perder um tom no reflexo e você vai perder um tom na base, viu? Tanto um tom na base quanto um tom no reflexo. Então, aqui está enumerado, né? Eu até coloquei 3, 4, 5, 6 só, eu não coloquei o 1 e o 2, porque minha folha também não ia dar, e também a gente não escurece sim. Então, só para você ter uma ideia. E aqui, o que é? Aqui é violeta, vermelho, cobre, dourado, natural e verde, tá? Isso daqui é a sequência. Violeta, vermelho, cobre, dourado, natural e verde, tá bom? Então, como que você faz? Digamos que eu estou no fundo 10, né? Eu estou no fundo 10 e eu quero deixar esse cabelo, por exemplo, a cor é 10, e eu quero deixar esse cabelo num 6 natural. Num 6 natural. Se ele tá num 6 natural e eu falei que você vai perder um tom no reflexo e você vai perder um tom na base, você concorda comigo que para dar 6 natural, vou pontilhar aqui assim, ó, só para você entender, para dar um 6 natural aqui, para dar um 6.0 aqui, eu vou ter que fazer uma aplicação de 5.3. Concordam? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Isso. Pessoal, se você quiser escurecer um cabelo total, por exemplo, você pode escurecer usando isso também, tá? Não tem problema. Lembrando que, o que eu quero dizer? Que quando você está num processo, isso daqui é um fundo de escurecimento. Ah, Anderson, eu quero só fazer umas mechas inversas. Posso fazer dessa forma? Então, o que acontece? Ele vai perder um tom, tanto no reflexo quanto na base, tá? Então, o que é perder um tom? Se eu aplico 5, quer dizer que ele não vai ficar 5, ele vai ficar 6. Então, se eu quero como resultado um 6.0, eu preciso de aplicar um dourado. Por quê? Porque aqui é o natural. Se aqui é dourado e aqui é natural, quer dizer que eu preciso de aplicar um 5.3 para eu perder um reflexo. Então, ele sai do dourado e vai para o natural, e ele vai sair do 5 e vai para o 6. Beleza. Aí, Anderson, eu quero fazer um outro processo de escurecimento. Eu quero fazer um processo de escurecimento e eu estou numa altura de 9, por exemplo. Gente, lembrando que isso só vai dar certo para fundo de clareamento que são amarelos. Não adianta você estar no fundo 8 e tentar fazer isso, tá? Porque não vai dar certo, tá? São regras, já foi testado, já fui testado, e não funciona, tá? Então, eu estou no fundo 9, mas agora a minha cliente, ela quer... Olha que interessante. Ela quer que eu coloque algumas mechas no cabelo dela e ela quer que eu faça, por exemplo, uma mecha... Vamos lá. Umas inversões. Ela quer que coloque alguns tons de dourado no cabelo dela. Ela quer algumas mechas mais douradas, né? Então, o que acontece? Como que eu vou fazer? E ela quer uma mecha na altura de um 7.3, por exemplo. A cliente quer uma mecha numa altura de 7.3. Então, ela está com fundo 9, ela só quer que o cabelo dela fique mais amarelado ali numa altura de um 7.3. Então, o que eu faço? Se eu perco um tom na base e um tom no reflexo, é só eu aplicar uma cor que seja 6.4, tá? Por que 6.4, Anderson? Porque se eu perco um tom no reflexo, o reflexo que era cobre, ele passa a ser dourado,
e a base, que era 6, passa a ser 7. Então, essa cliente vai ter um 7,3. Eu consigo fazer algumas mechas no 7,3. Ah, Anderson, a minha cliente está... A raiz dela cresceu e aí agora ela quer que o cabelo dela todo fica no 7,3. Daqui para baixo, do cabelo dela daqui para baixo... Olha, imagine a situação. Pedro, me dá um pentinho aí rapidinho. Imagine a situação. Imagine a situação que a sua cliente chega no seu salão, a raiz dela é uma raiz natural, a raiz dela tá uma raiz natural, olha que interessante. Num 5, por exemplo, tá? A raiz dela é um natural 5, digamos que vocês estão vendo 5 aqui nessa cliente. E aí, o que que acontece? Ela falou que não quer mais ficar com o cabelo tão loiro, numa altura 9 ou numa altura 10. Anderson, eu posso fazer um processo de esfumado para tirar um pouco a marcação dessa cliente? Pode, você pode fazer um pouco do processo de esfumado, até porque vocês já aprenderam processo de esfumado ontem. E aí, daqui para... esfumei o cabelo dela, tirei a marcação. E agora ela me mostrou que ela está querendo um tom que seja 7,3. Ela me mostrou na cartela, ela falou na cartela, eu quero que meu loiro agora fica desse jeito. Uma pegada mais praiana, um cabelo mais queimado. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a cliente, a sua cliente aqui, e vai passar em todas as mechas uma mistura que seja de 6,4. Por quê? Porque se você perde um tom do reflexo, esse reflexo que estava cobre vai virar dourado e essa base que estava 6 vai virar 7. Vai perder. Por que que vai perder? Porque o fundo de clareamento é claro, tá? É muito claro. Você está no fundo de clareamento que é 9, que é 10. É fácil? Gente, não é fácil. Tá? Existe uma forma de você entender isso com muita mais facilidade? Existe uma forma com muito mais facilidade, porque existe um processo que você faz passo a passo. Por exemplo, olhem para vocês verem essa imagem que eu acabei de colocar aí no YouTube. Observa que a cliente é uma cliente que está com muitas mechas loiras, certo? Então, o que acontece? Ela chegou no salão, ela falou assim, Anderson, é mais ou menos isso que eu acabei de explicar. Ela falou, não quero mais, fiz coloração pessoal, não quero mais ficar com tantas mechas, agora eu quero ficar com meu cabelo mais natural possível, mas eu quero mechas ainda. Gente, você tem que criar mechas naturais no cabelo dela, que seja da cor natural do cabelo dela, tá? E quando eu estou falando isso, não é para você aplicar uma base de 6,0 ou 7,0. Você precisa juntar as 3 cores primárias naquele cabelo e você precisa analisar o fundo de clareamento, tá? Então, vamos entender um pouco dessa situação. Então, você precisa de analisar o fundo de clareamento do cabelo dela, que é um fundo de clareamento que estava, fundo de clareamento 9, cor desejada. Fundo de clareamento 9, cor desejada 7,7. Tudo, ela quer o cabelo inteiro 7,7? Não, ela não quer o cabelo todo 7,7 mais 7,34. Ela quer as mechas. Só que o que acontece? Você, como um bom profissional, você como uma boa profissional, você tem que entender que cor das mechas não quer dizer que você vai fazer essa aplicação no cabelo todo. Porque se você fizer essa aplicação no cabelo todo, você deixa uma explosão de mechas. Aí que tá. Aí você vai ter que criar desenhos, você vai ter que criar formas de você voltar um pouco a cor do cabelo dela. Então você vai ter que fazer também uma cor para dar profundidade. Aí que tá. E como que eu coloco profundidade no cabelo? Com cor natural
Da cliente. Da cliente. A base da cliente é um 6.0. Eu vou aplicar 6.0? Por que eu não aplico 6.0? Porque o fundo de clareamento está 9. Ah, Anderson, então se eu quiser fazer mecha inversa, aplicando, o cabelo dela é natural. Então, se você está querendo colocar profundidade, significa que fundo de escurecimento você tem que levar para o natural da cor, tá? Você tem que fazer com que as mechas que você está colocando profundidade imite a cor natural do cabelo dela. A diferença é que vai ser uma cor cosmética. Se você está fazendo isso, você poderia fazer essa técnica aplicando um 5.3, porque você vai perder um tom no reflexo e um tom na base, você vai ter um 6.0 nas mechas? Posso ou não posso? Posso fazer uma aplicação rápida de 5.3 para criar profundidade? Posso, tá? Tonalização. Eu consigo fazer uma tonalização neste cabelo já direto utilizando um 7.7 mais um 7.34 de 12 a 15 minutos. OX, 6 volumes. Quantidade, mesma proporção. A colorimetria ela é uma matemática. A gente precisa de entender a matemática da colorimetria, a gente precisa de entender todas as técnicas que funcionam, como que funciona, como que eu reproduzo essa técnica e como que realmente isso que eu estou aprendendo me faz ter segurança para eu atender a minha cliente, tá? Estou falando aqui para vocês todos, mas é o seguinte, como que a gente vai criar a questão da profundidade? Como que a gente faz essa questão? Cada cliente é uma situação, né? E aí você vai entendendo todo o processo para isso te trazendo segurança, né? E quando eu vou fazer uma correção de cor, por exemplo, eu preciso de fazer profundidade para correção de cor também. Só que a correção de cor, geralmente, ela não está no fundo de clareamento 9, né? Nem no fundo de clareamento 10. A correção de cor, ela está no fundo de clareamento que está vermelho, que está laranja. Então, aí é um outro processo, certo? Então, o que acontece? Quando a gente está estudando colorimetria, está estudando mechas, que quer ser referência em mechas, a gente, às vezes, já começa... A primeira coisa que, às vezes, a gente já faz, todo mundo fala assim, você tem que divulgar o seu trabalho, você tem que divulgar o seu trabalho, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet. E o que acontece? Eu te falo uma outra coisa. Você tem que divulgar seu trabalho? Tem que divulgar seu trabalho. Com certeza, o Instagram não existe outra vitrine melhor do que o Instagram. Mas antes de divulgar seu trabalho, você tem que ter conhecimento. Por que você precisa de ter conhecimento? Porque você precisa de entender do que você está fazendo, da sua profissão. Porque se você abre um salão, abre um espaço, já é cabeleireira há mais tempo, mas você vem percebendo que você não entende. Por que eu falo isso? Gente, tem muita gente online aqui, olha, 73, aqui tem 100 e poucas pessoas, então tem muita gente, ao longo dessa semana, passou muita gente aqui na live, muita gente no YouTube, e as pessoas, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente acaba, né, o nosso sonho, o meu sonho, pelo menos, era começar a atender, colocar a mão na massa, só que o que acontece? Chegou uma hora que eu olhei para mim e falei, Anderson, não dá, cara, você tem que estudar. Por quê? Porque eu começava a perceber que eu não conseguia reter a cliente. Hoje, a maioria das minhas clientes são clientes que estão comigo há 8 anos, há 5 anos, 6 anos, 4 anos. São clientes fiéis. Então, eu não preciso de ter que ficar o tempo inteiro correndo atrás do novo cliente. Por quê? Porque a cliente, quando ela fica com você 5 anos, quer dizer que ela está gostando do seu trabalho, ela está satisfeita com aquilo que você está sempre entregando para ela. E quando você está iniciando na área, é mais importante você ter o conhecimento, o domínio, do que você ter uma cadeira muito chique no seu salão, de você ter um super lavatório, de você ter um secador
super potente. Gente, eu sei que é importante você ter isso, né? Uma cadeira confortável, o cliente quer uma cadeira confortável, o cliente, você precisa de uma ferramenta, isso vai te facilitar o seu dia a dia. Mas se você não tem o conhecimento para execução do serviço, a cliente não volta. A cliente não retorna. E quem que vai pagar todos os luxos da gente, todos os sonhos da gente, quem vai manter você sendo uma referência, você sendo uma pessoa conhecida, tá? Você ser uma cabeleireira conhecida, você ser um cabeleireiro conhecido, é o seu conhecimento e a cliente que retorna. Eu falo isso de coração aberto. Se você hoje não investe no seu conhecimento, não investe no que você, no que vai te fazer realmente ser um profissional, que é entender isso tudo que eu estou tentando trazer para você. Gente, uma live de 1 hora é muito pouco tempo para eu passar tanto conhecimento. Hoje eu estava lendo eu vou postar uma foto amanhã para vocês de uma aluna que falou que foi a primeira mecha dela e eu, assim, quase chorei com o resultado de tão incrível, de você pensar que a pessoa investe o conhecimento dela, porque isso vai fazer com que você atalhe todo o tempo que você perdeu, né? Às vezes tem cabeleireira que é 10 anos, 15 anos de profissão, 20 anos de profissão, e sempre fica naquela de comprar, às vezes, uma coisa nova. Eu falo isso, gente, porque eu tenho conhecidos, tá? Né? Eu sou de uma família que tem cabeleireiros, eu sou de uma pessoa conhecida, conhecidos mesmo, que eu vejo investindo muito em ferramenta. Às vezes a pessoa... Hoje em dia tem muita gente que eu conheço que fala, eu vou abrir um salão, porque salão dá dinheiro. Gente, salão não é isso, não é que salão dá dinheiro. Quem faz o dinheiro é o conhecimento do profissional. Se você tem o conhecimento que faz você... a cliente vai em qualquer lugar que você estiver, não importa se você estiver atendendo no fundo da sua casa. Não importa, isso não importa. Não importa se você está atendendo num lugar que só tem seu espelho, a tomada, o lugar para você guardar as coisas suas. E, enfim, se você está prestando um serviço de... Anderson, atenda a domicílio. Não importa. O que importa é se você tem o conhecimento para entregar aquilo que ela procura. Com o tempo, você vai perceber que aquilo que você... as coisas vão fluindo, ou seja, hoje você está atendendo, vai vir uma amiga dela que vai fazer, você vai começar a entender que você começou a receber cliente, começou a receber indicação, você começa a ver que você está crescendo, você começa a ver que você está crescendo. De repente, aquilo que você está atendendo no fundo da sua casa, você aluga uma loja, você vai para uma loja, de repente você contrata um auxiliar. Só que o que acontece hoje em dia as pessoas fazem o inverso. As pessoas compram um produto de alisamento, começa a pranchar cabelo, começa R$50, R$80, R$100, cheira formol, engole formol, vai no formol, vai no formol. Não, sabe o que acontece? Não, uma amiga indica, outra amiga indica, fica na briga da progressiva, na briga do negócio, escovando o cabelo, promoção, escova hidratação, R$29, R$39. Não pensa no crescimento, porque deixa eu falar uma coisa para você, gente. Eu até, às vezes, eu vejo que eu tenho muita responsabilidade, muita coisa na minha cabeça, muito aluno, cliente, aqui o salão, cada hora me chama. Eu até falei hoje com um dos meninos que trabalham comigo, eu falei, sabe aquele filme que o Jim Carrey, eu acho que é o Deus, alguma coisa, que ele fala, eu quero ser Deus, e de repente todo mundo tá pedindo as coisas para ele, ele fala, não aguento ser Deus. Eu falei, gente, tanta gente me chama o tempo inteiro, que às vezes eu falo assim, nossa senhora, é muita coisa nisso. Mas sabe por que é muita coisa? Porque quanto mais responsabilidade, mais conhecimento você tem, mais você recebe por isso. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque realmente é a verdade, é julgar aberta, falar com vocês que você precisa desse conhecimento para fazer você sair do lugar. Porque sem esse conhecimento, sem você ter algo que vai te ajudar no seu dia a dia, que vai ser um suporte para você, você vai gastar muito mais tempo, você vai continuar sendo enganado por fornecedor. Gente, eu falo isso, ou não é, Pedro? Pode falar, fornecedor entra aqui dentro, eu já falo, moço, deixa eu te falar uma coisa, não vou gastar seu tempo, porque eu entendo de produto, eu entendo disso, eu sei do que você está me falando. Sabe por quê? Hoje eu vejo muita gente sendo enganada por fornecedor, cabeleireiros que tá, né, as marcas, as indústrias, no pó que mais clareia, na progressiva que mais alisa.
E isso acontece porque pega o profissional que não tem conhecimento, o desinformado, a desinformada. Se você é desinformada, se você quer continuar sendo desinformado, isso acontece, tá? O material mais importante do nosso trabalho, gente, além de tudo, é o tempo que você gasta. Porque, assim, o que vale na nossa vida, igual eu falo aqui no nosso negócio, ontem eu estava calculando a minha hora. Eu estava olhando quanto que custa a minha hora. Eu e meu namorado lá em casa, a gente estava calculando as horas de cada um. E o tempo da gente é referente à hora nossa. Então, eu estava calculando quantas horas eu trabalho no salão, quantas horas eu trabalho com o meu curso, por exemplo, e a hora que dava, né? Porque isso é importante, a gente precisa de saber. Porque o nosso tempo é isso, né? Então, você precisa de, quanto mais rápido você conseguir produzir mais, fazer com que o seu cliente venha no seu salão, venha no seu espaço, o cliente perceba isso em você, mais rápido você vai conseguir realizar as coisas na sua vida. Beijo para vocês.